Olá, eu sou Ivan Lima e você está no canal Fatos Desconhecidos. Seja muito bem-vindo. Talvez você já tenha ouvido falar na Agência Federal de Gestão de Emergências, ou FEMA, situada nos Estados Unidos, não é? Temos, inclusive, um vídeo no canal que fala não só do órgão, como também da estranha aquisição de milhares de caixões, como se estivessem prevendo algum acontecimento catastrófico. Mesmo porque a agência, que é subordinada ao Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, foi criada para prestar ajuda a indivíduos e famílias afetadas por algum tipo de desastre de grande calamidade. Além disso, cuida das despesas necessárias que não podem ser atendidas por meio de seguro ou outras formas de assistência. Sinta-se à vontade para conferir este vídeo depois, ok? Pois bem, a história dos caixões levantou discussões acirradas, não só entre os americanos, como também em boa parte do mundo, principalmente entre conspiracionistas. O que a agência sabe que ninguém mais sabe? Será que estamos mesmo à beira do apocalipse bíblico? Ou quem sabe o governo dos Estados Unidos já está se preparando para uma provável Terceira Guerra Mundial? Ou talvez estamos prestes a travar uma batalha cósmica? E se for verdade? Mas pode ser também que o país esteja se resguardando para o provável Big One, um terremoto previsto para ocorrer na Califórnia, muito mais poderoso do que aquele ocorrido em 1906, quando quase toda a cidade de São Francisco foi devastada. Recentemente, a FEMA foi mais uma vez alvo de notícias, sendo que agora o assunto é tão ou mais estranho que o dos caixões. A agência americana acaba de adquirir 2.500 galões contendo cianeto de hidrogênio, um produto químico altamente tóxico e mortal para os humanos. Para efeitos de informação, o vendedor foi uma empresa brasileira de produtos químicos, a Askel. Segundo o site My Daily Informer, ou Meu Informante Diário, em português, esta é a terceira vez neste ano que a FEMA usa distribuidores estrangeiros para adquirir itens que ou mutilam ou matam pessoas. O site ainda diz o seguinte: em janeiro, a FEMA recebeu um carregamento de 500 guilhotinas inteligentes fabricadas na China. E em março, eles encomendaram secretamente milhares de lâminas de guilhotina de uma fábrica de metal mexicana em Juárez. A compra de cianeto é apenas o exemplo mais recente do comportamento traiçoeiro da FEMA. Em 1984, sob o comando do presidente Ronald Reagan, os Estados Unidos lançaram um programa intitulado REX 84, ou REX 84, sigla em inglês para Exercício de Prontidão 1984. Segundo fontes oficiais, tratava-se de um exercício secreto desenvolvido pelo governo federal dos Estados Unidos para prender um grande número de cidadãos considerados ameaças à segurança nacional, no caso de o presidente declarar uma emergência nacional. Lembre-se que, naqueles anos, os Estados Unidos ainda viviam o clima da Guerra Fria com a União Soviética, portanto, todo mundo era suspeito, até mesmo os cidadãos norte-americanos. Já para os articuladores do site My Daily Informer, o programa REX 84 foi estabelecido com base no raciocínio de que se estrangeiros ilegais cruzassem em massa a fronteira México-Estados Unidos, eles seriam rapidamente presos em centros de detenção pela própria FEMA. O REX 84 permitiu que muitas bases militares fossem fechadas e transformadas em prisões.
2 outros subprogramas foram criados a partir do Rex 84, que entram em vigor se o programa principal for ativado. Um deles é a Operação Garden Plot, ou Plano de Perturbação Civil do Departamento de Defesa. O outro foi chamado de Cable Splicer, enquanto o Garden Plot é um programa criado para controlar a população. O Splicer é o programa para uma aquisição ordenada dos governos estaduais e locais pelo governo federal. Isso quer dizer que todos os estados e cidades dos Estados Unidos responderiam diretamente às leis federais, tendo que ignorar suas leis locais. Não sei se você tem ciência disso, mas cada estado americano tem suas próprias leis, especialmente no campo criminal. Bom, e o cianeto de hidrogênio? O cianeto de hidrogênio, ou HCN, também conhecido por ácido prússico, é um composto extremamente volátil. Puro, pode ser encontrado tanto na forma líquida quanto gasosa, devido ao seu baixo ponto de ebulição, que é de apenas 25,7 graus centígrados. Em contato com a água, torna-se ionizado e produz ácido cianídrico, com forte cheiro de amêndoas amargas. Na natureza, o cianeto é também encontrado numa espécie de mandioca, conhecida por mandioca brava, muito comum em certos estados brasileiros, bem como no caroço de algumas frutas, como maçã, pêssego e cereja. Sim, frutas também possuem seu lado tóxico, e não à toa, desde crianças, ouvimos nossos pais dizerem para não comermos as sementes. Mesmo que muitos não tenham ou não tinham a consciência da existência de cianeto nos caroços, melhor ouvi-los do que arriscar a ter dores no estômago, não é mesmo? Quando ionizado, o cianeto de hidrogênio torna-se potencialmente venenoso. Isso acontece porque os íons se misturam ao ferro da hemoglobina, bloqueiam a recepção de oxigênio pelo organismo e acabam matando por asfixia. O composto pode ser também altamente explosivo, dependendo da temperatura a qual for exposto. Outra característica é sua alta capacidade de penetração em qualquer substância ou material poroso, incluindo paredes e muros. Isso se deve à sua baixa massa molecular. Na história da humanidade, infelizmente, o cianeto foi utilizado como arma química, tanto em campos de batalha como em campos de concentração. Durante a Primeira Guerra Mundial, o composto foi utilizado como arma química contra as potências centrais pela França, Estados Unidos e Itália. As potências eram encabeçadas pela Alemanha, Áustria, Turquia e Bulgária. A Hungria também fazia parte, uma vez que seu território pertencia à Áustria. Durante a Segunda Guerra, seu uso já não era permitido, mas assim mesmo, os alemães usaram cianeto de hidrogênio em suas câmaras de gás, causando milhares de mortes entre seus prisioneiros. Talvez estivessem repetindo o que os Estados Unidos fizeram em seus campos de concentração dos primeiros anos da década de 1920, quando passaram a executar prisioneiros condenados à pena capital. Estas câmaras de execução contavam com janelas de vidro reforçado, porta maciça com sistema de fechamento hermético, um poderoso sistema de ventilação e de queima de gás liberado, bem como tratamento químico no interior da câmara após sua utilização, para eliminar qualquer traço do veneno. Na câmara de gás, o carrasco colocava pastilhas de cianeto de potássio ou cianureto em ácido sulfúrico. Desta reação resultava sulfato de potássio e cianeto de hidrogênio. Em alguns segundos, a pessoa sente os primeiros sintomas, que são cefaleia, náuseas, vertigem, ansiedade, alteração no estado mental, respiração acelerada e hipertensão. Em poucos minutos, todo o organismo entra em colapso e a pessoa exposta ao composto falece. Então, a pergunta que surge é:
Por qual motivo a FEMA adquiriu 2.500 galões desse produto tão perigoso? Hein? Certamente não foi para cuidar dos seus jardins. O site My Daily Informer diz que sua fonte não soube dizer o real motivo para a aquisição da toxina mortal. Contudo, essa mesma fonte acredita que a FEMA distribuirá os galões entre campos de internação e barcaças de prisão. Há ainda um fator muito interessante nisso, que foi o rótulo usado pela Ascal Química do Brasil. O agente encarregado pelas compras exigiu que a empresa rotulasse claramente os galões com os dizeres água potável. Pelo menos em tese, os Estados Unidos estão altamente preparados para uma calamidade de caráter mundial, até mesmo para usar contra os patriotas no caso de uma insurreição civil. Muitos são os americanos que acreditam que a FEMA, na verdade, vê o cidadão americano como potencial inimigo. E isso traz preocupação por parte da população, é claro. De qualquer forma, a fonte do site Meu Informante Diário diz que algo grande está para acontecer. Senão, não haveria outro motivo para as últimas aquisições da FEMA. Uma catástrofe dantesca, um ataque terrorista, uma invasão alienígena ou, quem sabe, a Terceira Guerra Mundial. E se for verdade?